Olá, diamânticos! Chegando aqui para mais uma entrevista e hoje ela é muito especial porque é com um amigo meu, mas principalmente porque ele é um verdadeiro diamante. Bom, ele começou a trabalhar muito cedo, sempre como empreendedor. Passou por loja de imóveis usados, conserto de máquina de lavar, vendeu frutas na rua, pegou entulho com seu carro, até que ele conseguiu comprar o primeiro caminhão. Quando comprou o segundo caminhão, ele passou para o ramo de entulho para fazer terraplanagem. Abriu uma empresa de terraplanagem, chegou a fazer algumas obras, incluindo estradas, subestações de energia e também teve uma transportadora de água com caminhão-pipa. E então, finalmente, ele comprou sua primeira casa de repouso e algum tempo depois veio a segunda e veio a terceira casa. Nessa vivência com os idosos, ele começou a ver alguns problemas. Aí surgiu a abertura de lavanderias para lavar justamente as roupas dos idosos, e isso levou ele a perceber que deveria desenvolver um sistema de gestão e prontuário eletrônico para atender casas de repouso com esse serviço. Já que o que ele usava não era assim tão eficaz como ele gostaria que fosse. E hoje o seu sistema de gestão está espalhado por todo o Brasil, trabalhando com casas de repouso, home care e clínicas de recuperação de dependentes químicos. Hoje, ele além de empresário, ele é vice-presidente da AIUP São Paulo, Associação das Instituições de Longa Permanência para a Pessoa Idosa do Estado de São Paulo, diretor do Sindicato das Instituições de Longa Permanência para a Pessoa Idosa do Estado de São Paulo e presidente da Federação das Instituições de Longa Permanência para a Pessoa Idosa do Brasil. Ufa! Seja bem-vindo, Sérgio Oliveira! Obrigado, Lê. Tudo bem? Tudo jóia. Muito melhor agora. Que bom, tô feliz que você está aqui no meu canal para dar essa entrevista maravilhosa. Foi difícil a agenda, mas Deu certo, conseguimos. que Deu importa. certo, deu certo. Faz tempo que a gente tá tentando marcar, né? Sim, Mas conseguimos. Isso muito aí. bom. Que introdução, né? Ufa! Então vamos começar do começo? Bora lá. O ponto de partida, né? De onde vem essa vontade de empreender? Que eu acho que esse resumo mostra esse caminho, o caminho de empreendedor. O empreendedorismo, ele começou bem cedo mesmo. Eu comecei a trabalhar cedo. Eu vim de uma família muito humilde, né? Muito humilde. Para você ter uma noção, eu e minha irmã e meu irmão, eu com 5 anos, ela com 4, meu irmão com 3, nós chegamos a morar em barraca de assentamento, aquelas barracas preta, né? Lona preta de assentamento. Então a nossa vida sempre foi muito difícil. Comecei a trabalhar cedo e a primeira empresa que eu tive foi aos 18 anos. Tá. Peguei a rescisão do meu antigo trabalho, comprei uma empresa que era uma loja de móveis usados. Tá. E aí foi um desafio muito grande, porque você não tem noção, né? Trabalhando no CLT, falei assim, vou virar empresário. E aí que falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora da minha vida? Senti realmente que era muito difícil. Falei, nossa, muitas vezes tive vontade de desistir da primeira empresa. E com 18 anos ainda, super Com 18 novo, anos, né? 18 anos. Super novo. Mas e aí o negócio ficou um pouquinho mais complicado quando a minha ex-esposa ficou grávida. Aí falei, meu, e agora? Então, eu não tinha uma outra alternativa a não ser dar certo. Não tinha um plano B. Eu tinha um plano B. Então, só tinha um plano A. Então, o meu plano A é o quê? Dar certo. Porque eu não podia deixar acontecer com o meu filho, que ia vir, a mesma coisa aconteceu comigo. Tem uma situação bem precária, muito precária. Então, aí eu falei, não tenho muita saída não. E aí veio essa vontade toda de empreender, porque não tinha outra alternativa. Foi no sufoco mesmo. Caramba, interessante. E aí essa história tem muitos negócios diferentes. Muitos né? negócios. O que você acha que liga? Tem alguma coisa que liga cada um deles e você sempre teve o mesmo propósito em todos? Como que é essa sua veia aí de empreendedor? Eu acho que a veia mesmo veio desde pequenininho. Eu comecei a trabalhar cedo, aí você quer ganhar dinheiro,
Aí você fica pensando em alternativas, o que eu vou fazer para ganhar, o que eu vou fazer. Então minha cabeça sempre pensou muito rápido, eu sempre fui muito autodidata. Então isso acho que colaborou bastante. A dificuldade mesmo, e amanhã? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para ganhar dinheiro? Como que eu vou fazer para trazer alimento? E aí foram surgindo, e essa grande quantidade de empresas que estão juntas hoje, uma veio por necessidade da outra. Então, a Casa de Repouso, ela veio por uma oportunidade de uma que era uma empresa que estava com uma condição boa para se comprar, e a gente acabou investindo e começamos a trabalhar na Casa de Repouso. Aí tivemos muitos problemas com lavanderia, muitos. Roupa que perdia, roupa que chegava manchada, roupa de outra casa que vinha. E aí Mal lavada, que eu lembro que você mal lavada. comentava. Mal lavada era sempre. Então a gente passou por umas 6 lavanderias. E aí eu comecei a estudar a possibilidade de ter uma lavanderia, e meu filho teve a ideia, fica na Casa de Repouso que aí eu ajudo você, a gente faz uma lavanderia. E aí veio a ideia da lavanderia. E aí deu muito certo. A gente colocou o sistema de gestão na lavanderia, junto com um parceiro, e foi crescendo, 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 crescendo muito. E desde a minha primeira empresa, com 18 anos de idade, eu sempre trabalhei com um sistema de gestão, sempre. Então, eu não gostava de papel. Tá? Então, eram sistemas bem antigos, a gente usava em DOS, então era bem mais complicado do que é hoje. Então, mas era maravilhoso do que usar papel. E aí, era inconcebível estar numa casa de repouso, onde você cuida de muitos residentes, onde você tem uma gama de responsabilidade, não consegue fiscalizar o que a sua equipe consegue estar fazendo. E aí experimentamos sistemas de gestão também, vários sistemas de gestão, e as pessoas não entendiam qual que era a necessidade realmente do sistema para uma instituição. Então a gente explicava, olha, precisamos de um prontuário mais dedicado, mais fácil para usar, que a equipe consiga checar e administrar medicamento mais fácil, consiga controlar o estoque, e as pessoas não queriam fazer mudanças. Eu mudo, mas eu cobro. E aí falei, não gente, não é possível, estou vivendo uma realidade diferente. E aí que eu encontrei um meu sócio, o William, e ele topou, encarou isso comigo, falou, não, vambora. E ele é uma pessoa super inteligente em relação ao desenvolvimento de sistema, já tem uma empresa de sistema de muitos anos e contribuiu. Então juntou a minha necessidade com a experiência dele, com os contatos todos que a gente tem nesse ramo. Então a gente começa a conhecer muitas pessoas. Sim. E você, uma pessoa fala, quando você monta o sistema faz dessa forma. As pessoas vêm trazendo ideias e a gente colocando no papel e funcionando, e testamos na minha primeira casa, e é isso. Então, automaticamente foram se unindo. E eu gosto muito de trabalhar com idoso. Eu fui criado por idosos, né? Eu fui adotado por um casal de idosos. Imagina, eu com 5 anos, minha avó tinha 65. Meu Deus. Então, bem idosa, né? Mas você nunca pensou, vou ter uma casa de idoso? Ela apareceu Nunca. como um negócio para você Apareceu mesmo? como um negócio. Como um bom negócio, e você aceitou? Nunca imaginei. E aí essa questão acho que veio também de eu ter sido criado por idosos. Então, acho que tudo isso mexe muito comigo. Então, eu gosto muito de trabalhar com idosos, muito mesmo. Legal. Eu acho que pelo que você está contando, parece que o que liga uma coisa na outra, se é que a gente pode dizer assim, eu acho que é o empreender mesmo, né? Talvez você ver ali uma necessidade e fazer daquilo uma coisa, não vamos dizer perfeita, porque o que é perfeito, mas tentar que a coisa funcione o mais perfeito possível. Não, eu sou perfeccionista. Sou muito perfeccionista mesmo, eu gosto das coisas muito detalhadas. E aí os meus filhos também são empreendedores, aí acho que uma coisa puxa a outra. E é muito engraçado, quando você empreende, às vezes você chega num local e do nada você tá, nossa, tá cheio, né? Poxa, ele cobra tanto, se multiplicar por tanto, dá tanto. Então você tá sempre pensando em números, sempre pensando em empreender, sempre pensando em trazer uma coisa melhor. E eu sempre gostei de fazer coisas não iguais,
igual todo mundo faz. Se é para fazer, vamos fazer bem feito. Então, se é para fazer, vamos fazer bem feito. Então, acho que isso também vem do empreender com qualidade, né? Do empreender, mas de você, né? De mim. Tá. Legal. E hoje em dia, você já comentou aí um pouco sobre esse trabalho com idoso, né? Que ele faz com casas de idosos. 3, hoje em dia já? Hoje eu só tenho uma. Hoje em dia. As outras foram vendidas. Legal. Hoje eu só tenho uma. Que já deve ser bastante. Dá muito trabalho e não dá para você... Aí quando você vem para a lavanderia, aí você tem a empresa de sistemas. Então não dá para você ter muita coisa diversificada e ter essa questão de ter a casa de repouso, que é muita responsabilidade. Vidas, né? Vidas. E aí para ter um cuidado mais integrado e conseguir administrar todas as outras empresas, a gente optou em ter só uma. Legal. E aí eu não sei, eu identifiquei que hoje talvez ela seja a sua menina dos olhos, essa questão com os idosos, até por você hoje em dia ser diretor, presidente de associações, né? Então, é isso mesmo? Virou essa menina dos olhos. E eu me lembro de você comentar também, que você teve uma época que você quase, como eu falei no começo, ele é meu amigo, então eu lembro, ele me contou algumas coisas. Eu lembro que você quase vendeu, por justamente dizer que era difícil, tem muitas questões, são vidas, né? E aí são muitos desafios, né? Então eu queria entender, ela realmente é a sua menina dos olhos e o que te fez permanecer e até ir mais além, desenvolver um sistema, uma lavanderia específica para eles. Eu acho que a vontade de permanecer com a casa de repouso foi o sistema. Porque com o sistema a gente consegue realmente controlar tudo. Então eu consigo saber se meu colaborador ele fez uma ação ou não. O sistema avisa para os meus colaboradores se ele precisa administrar medicamento ou não. E se ele precisa fazer a separação. Então isso contribuiu. Se não fosse o sistema eu não ia conseguir administrar todas as outras empresas. Está vindo outros 2 negócios também, mas depois a gente pode comentar. Legal. Mas Também com idosos? Não. Aí não. Não é com idosos. Tá bom. Mas eu sou empreendedor. Eu adoro trabalhar com idoso. Mas se aparecer outras coisas que sejam interessantes, eu também vou fazer. Legal. Tá? Então hoje eu adoro trabalhar com o sistema. Eu gosto muito do sistema porque ele me traz uma liberdade geográfica. A gente vê as pessoas que estão utilizando. Eu tenho um cliente que começou com uma casa utilizando o sistema. Tá. E ele já está na 4ª casa dele. Então ele foi crescendo muito, cresceu muito, utilizando o sistema. Então isso é muito bom. Então isso me dá muito prazer de ver as pessoas crescendo. E o objetivo do sistema é trazer um melhor cuidado do idoso. Sim. Do paciente também, que a gente atende home care, de recuperação de um dependente químico, que está com uma clínica de recuperação de dependente químico. Então é o cuidar da pessoa e o sistema proporciona isso. Então acho que o que eu mais gosto hoje de trabalhar realmente é vendo como melhora a vida das pessoas. Tá. Eu gosto muito. Muito bom. E esse trabalho fez aí você chegar longe, ou esses trabalhos. Mas como é específico, você está trabalhando com causa de idoso. Sim. Né? Então, longe, por que eu quero dizer longe? Porque, agora para eu lembrar de cabeça, mas a associação, a IUP, Isso. enfim, associação, instituição, não sei. Então, como diretor, vice-presidente, enfim. E aí, como que tudo isso chegou até você? Porque quando você fala, parece despretensioso. Fiz ali uma lavanderia, fiz um sistema e tal. Mas você está chegando no Senado. Sim. Com essa causa. Então, como que isso chegou em você? Você trabalhar com idosos é muito difícil mesmo, porque você tem um problema com a fiscalização, que não existe uma coordenação da fiscalização. Então você tem um fiscal que chega na sua casa, ele fala, olha, você tem que colocar o box no banheiro. E aí chega outro fiscal, não, o box não pode ter no banheiro. E aí chega um outro fiscal, você precisa ter azulejo até o teto na cozinha. Chega outro e fala, não, você não tem que ter. Aí chega outro e fala, não, o quarto, a quantidade de pessoas que está no quarto
é muita, você tem que diminuir. Aí chega outro, não, por que você... Não, você pode manter. Então era uma loucura. Tá. E até hoje continua. E aí você tem que estudar muito. Chegou um momento e falou assim, não tem condições. Outro fiscal está falando outra coisa, eu comecei a debruçar em cima de leis, de tudo que tinha acontecido, e comecei a fazer um enfrentamento. Não concordo com o que você está falando. Onde que está na lei? Tá. Me mostra. Com os próprios fiscais que iam lá. Isso. Tá. Iam me fiscalizar, então me mostra. Desculpa, escreve então. Eu não vou fazer mais nada se você não escrever. E aí eu comecei a falar, peraí, não é possível. Eu vou viver eternamente tendo que fazer mudanças constantes. Cada hora que chega um e pede uma coisa diferente. Aí eu comecei a estudar. E comecei a fazer embates. Falei, não concordo. Coloca no papel, faça defesa. Eu comecei a fazer defesa, estudando. E aí chegou um certo momento que, na pandemia, a gente era proibido fazer admissão de residente na casa. Eu falei, gente, não é possível. Vou quebrar. Residente, tipo enfermeiro? Idoso. Ah, não podia tá. receber idoso na casa. Tá. E a gente vendo também os idosos que estavam orientados, né? E falou assim, olha, você vai precisar tirar o seu pai, porque a gente não tem nem noção quando vai acabar essa pandemia. Você não pode vir fazer visita. Então, e a gente se viu no momento e falou, vamos quebrar a empresa. E aí eu comecei a tentar procurar ajuda, de alguma forma. Falei, vai ter que começar a dar um apoio, porque as pessoas tinham medo de enfrentar. Medo de enfrentar, e aí ninguém quis enfrentar. Aí eu comecei com a minha primeira ação contra a fiscalização e consegui colocar o primeiro residente durante a pandemia, com o apoio do Ministério Público. E aí, enfim, aí foi um inferno. Aí vinha a vigilância, vinha Corém, vinha um monte de fiscalização, e eu estando certo. Tá. E aí foi que eu conheci a Cresp, em São Paulo. Fui convidado a participar de algumas reuniões e estou até hoje. Só explica o que é a Cresp. A Cresp é a Associação das Casas de Repouso do Estado de São Paulo, que agora é a IUP, a IUP-SP. Então, era das casas de repouso, agora é das instituições de longa permanência para idosos. E aí eu comecei a entender mais, aí tem pessoas muito inteligentes que estão lá. Tem hoje o nosso presidente, o Matias, é uma pessoa extremamente competente, PhD, formado em Harvard, tem várias faculdades, tem pós-graduação em ética que ele fez em Harvard. Então, você imagina o conhecimento que essa pessoa tem. E a gente começou juntos. E ele trazia muita informação que ele tinha, eu trazia muita experiência que eu tinha também, os processos que eu tinha ganho referente com a ajuda do Ministério Público, sozinho, as defesas que a gente tinha feito contra a vigilância sanitária, que estavam solicitando coisas totalmente que não estava com embasamento jurídico nenhum. Tá. Então, e aí veio. E aí surgiu a oportunidade, você não quer trabalhar junto com a gente aqui, vai ter uma eleição, você não quer se candidatar à diretoria? Falei, tá, vou. E aí teve outra, agora você não quer ser vice-presidente? E aí foi surgindo, aí tem o sindicato que representa as ILPs também, e como a gente começou a ter muitos embates, falar com o Ministério Público, falar como associação, a gente tinha pouca representatividade. Então a gente só conseguia fazer no estado de São Paulo. E começaram a surgir leis em outros estados que prejudicavam. Prejudicavam o quê? O acesso da pessoa idosa a uma ILPI. Tá? E a gente começou a falar, onde que isso vai parar? As pessoas não têm condições financeiras para estar dentro de uma instituição. Porque hoje 66% da população tem de renda abaixo de R$3.000. Você junta tudo. Mas 44% dela ganha abaixo de R$2.000. Quando você pega os dois, somando dá 66%. E só acima disso que começa a ter condições de estar... De pagar uma mensalidade. Isso. Então, para você ter uma noção, a assistência social, o governo federal libera para assistente social para cuidar ou de um idoso, ou de um menor, ou de uma criança, em situação social mesmo, R$77 por mês. Nossa. Por mês.
Então, Impossível. impossível. Uma instituição que ela é filantrópica é que ela recebe alguma ajuda de doações, às vezes um aporte financeiro do governo, muito pequeno, mas ele recebe 70% do salário mínimo de um idoso, tá? Para o idoso se manter lá, e o idoso fica com 30%. Eu ainda acho muito 70%. Acho que o idoso não tinha que contribuir com nada e o governo que deveria pagar esse valor. Porque você analisa, o idoso trabalhou a vida inteira, só tem um salário mínimo. Aí ele fica com R$ 300 para ele comprar... vou ali, um idoso orientado, né? Vou ali comprar um sabonete, um shampoo, alguma coisa para isso. E a casa fica com 70%, que é muito pouco. Não tem condições. Você imaginar R$ 1.200. Hoje em dia? R$ 1.200. Então, R$ 40 por dia para a casa conseguir dar alimento, roupa lavada, um cuidado digno, trazer atividades e, além de tudo, cuidar da assistência social do idoso ali. E a gente não tem apoio. O idoso, quando ele entra numa casa de repouso que ele paga uma mensalidade, que muitas vezes eu já escutei isso, inclusive na minha casa, eu não vou te atender, eu não posso ir lá aplicar uma injeção, porque ele está numa casa paga. Então, o embate qual que é? Então, a pessoa, ela não tem uma instituição pública que ela possa ir, mas ao mesmo tempo, quando ela começa a pagar, ela não pode receber o benefício do SUS. Né? Então, a gente atende o idoso numa casa filantrópica, mas a gente não atende o idoso numa casa particular. Então, isso foi me trazendo muita indignação, muita revolta. Eu falei, isso a gente tem que mudar. A única maneira de mudar é estando em Brasília, pressionando deputados, pressionando senadores, porque eles estão lá, eles são nossos funcionários, nós votamos neles, nós colocamos eles, mas infelizmente eles se sentem os deuses. Então eles estão acima de tudo, acima de qualquer coisa, e nós falamos, bom, conseguimos juntar 5 estados diferentes para estarem dentro da federação, isso é muito bom. Então hoje nós temos como diretores São Paulo, 4 estados, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Isso na diretoria. Então são pessoas que trabalham voluntariamente. Então todo mundo tem as suas casas de repouso, todo mundo está no mesmo foco de cuidar do idoso e as pessoas são pessoas muito inteligentes e só conseguem fazer esse apoio na federação porque elas têm uma condição financeira que a empresa consegue ajudar a empresa delas. Porque não é fácil. Imagino. Você lidar com todos os problemas que você tem que lidar com a saúde e assistência social do seu residente e assumir outras responsabilidades de verificar a lei, de falar, bom, essa lei aqui é boa, essa não é, essa vai acontecer, qual o problema que vai acontecer, vai impactar. E é impressionante quando a gente começa a ver as pessoas que escrevem essas leis, os deputados, né? Normalmente é alguém que pede para ele, tem um interesse. Nunca é um interesse no idoso, tem um interesse por trás. Então a gente começa a observar como é triste. Como é triste. E cada vez vão surgir mais leis, porque todo mundo quer um pedaço. Então, eu vou colocar aqui uma lei, mas eu vou ganhar alguma coisa por isso. Então a gente percebe que é isso. Tem muita coisa. E ninguém questiona. Não tem questionamento. Então sai uma lei, todo mundo aceita. Saiu uma lei no Rio de Janeiro, em 2018, 8049 2018. Foi feita com uma boa intenção? Foi feita. Mas ela obriga que a instituição de longa permanência para idoso tenha saúde. Realmente tem que ter. Porque hoje nós temos uma diferenciação entre ILPI e casa de repouso. Existe um CNAE. ILPI é a Instituição de Longa Permanência para Idoso. Então, ILPI, vamos falar de ILPI que fica mais rápido, né? E aí tem a casa de repouso. São CNAEs diferentes. São tipos de negócios diferentes. A ILPI, ela surgiu
com o propósito de ser de assistência social. Então, até 2005, nós éramos conhecidos como asilo. O asilo ele não tinha nenhuma regulamentação. As pessoas faziam o que achavam que era bom fazer. Aí, em 2005, a Anvisa falou, chega, estamos tendo muito problema, temos que criar uns parâmetros. E saiu a RDC 283 2005, que ela traz uma regulamentação com parâmetros mínimos aceitáveis para uma instituição de longa permanência para idoso. Uma delas é que você trabalha com cuidador, que você não precisa ter profissional de saúde dentro dela. Então, barateia o custo para a pessoa estar dentro de uma instituição. Fica mais fácil. E aí também tem a casa de repouso, que na casa de repouso você pode ter profissionais de saúde trabalhando. São quinais diferentes. Só que se mistura, né? Mistura muito. Todo mundo acha que tudo é casa de repouso, e não é. São diferentes. E aí, quando a gente começou a perceber que estavam surgindo leis que estavam querendo transformar uma ILPI em uma instituição de saúde, não vai funcionar. Porque aí vai misturar. Vai misturar, vai obrigar que a ILPI tenha profissional de saúde e encarece. Tá? Então, o que o governo tem que fazer? O município, o estado, a UBS. Numa ILPI, é como se você estivesse na sua casa. Imagina você na sua casa. Você fica doente, o que você faz? Pô, no médico. Vai no médico, certo? Você vai na UBS, tá? Então é isso. Então você não tem na sua casa lá um nutricionista todo dia, um enfermeiro, um técnico de enfermagem, um auxiliar de enfermagem, porque é uma casa. Tanto que existe um parágrafo da lei, não me lembro a lei de cor agora, que são muitas leis, mas é a lei do idoso, que ele fala que ILPI não pode ter residentes que precisam de serviço contínuo de saúde. Você pode ter lá, você tem um residente, de repente ele vai precisar tomar um antibiótico, aí você pode trazer uma pessoa que venha de fora para fazer essa aplicação se for um antibiótico na veia, tá? Então você tem que trazer o profissional para cá. E é a responsabilidade do município fazer isso. Tá? Então lá é um lar, o idoso ele vai para ter alimentação, para ter convivência. É uma vida. Uma vida. Porque você pensa, as famílias hoje precisam trabalhar, todo mundo trabalha. Tá? Então o filho trabalha, a filha trabalha. Antigamente o cenário era outro, nós tínhamos muitos filhos. Normalmente essa responsabilidade de cuidar dos pais era da irmã mais velha. Tá? Sempre caía na irmã mais velha e mudou o cenário. As pessoas não têm mais um monte de filho, não tem mais a irmã mais velha, as famílias trabalham. Então, o idoso ir para uma instituição não é questão de abandono. Você não está abandonando ele lá. Ou você trabalha ou você cuida. Sim. As duas coisas você não consegue fazer. Então, isso ainda existe muito preconceito em relação a isso. Sim. É isso que a gente combate. Para explicar o que é uma instituição, para trazer explicar que numa instituição a responsabilidade, tá, de uma LPI é do município de fazer todo o cuidado de saúde. Então isso vai ter o acesso à pessoa de baixa renda, porque o país é pobre. As pessoas não enxergam isso. Além da gente estar envelhecendo muito rápido, vamos envelhecer muito mais rápido que a Europa, que demorou 100 anos para envelhecer, só que são países ricos. Eles estão muito mais estruturados. Bem menores. Menores, tá? O Brasil, a geografia é muito diferente. Para você ter uma noção, Rondônia, vamos falar de estado, Rondônia. Rondônia é o maior estado de população idosa do norte do país. Tá. Tá? Não lembro o número de população idosa, maior estado. Quantas ILPIs assim que você imagina que cuida de idosos? Dá um chute. O maior estado do norte, vamos pensar aí num número de Pelo ILPI. que você está falando, eu vou chutar baixo. Chuta, vamos Porque lá. não deve ser alto. Vou chutar 5. É, um pouquinho maior. Chutou baixo, hein? Tá, Chutou muito baixo. 15. São 22 ILPIs. Para o maior estado do norte do país. Então nós temos... É um absurdo. Quando você para você pensar que na cidade de São Paulo, nós temos 1.200. Na cidade de São Paulo.
E aí a gente percebe como que é distante da realidade países que não estão nas capitais mais com poder aquisitivo maior. Então isso é muito triste. Mas isso também, por isso que é essencial esse trabalho que você está fazendo, pelo que eu estou vendo, para esse nicho, porque os deputados que estão lá, primeiro, que eles não estão na vivência. Não. Você está na vivência, você tem uma casa de repouso e trabalha com isso e sabe os problemas. Sim. Então é a melhor pessoa para chegar lá e falar, precisa disso e disso. Então, a gente é o caminho. a gente precisa sempre, como eu sempre gosto de fazer o melhor do meu trabalho, e aí quando me veio essa situação da presidência da federação, a minha esposa falou, e aí? Eu sei como que você vai se dedicar ao máximo. Como que a gente vai fazer? E eu falei, preciso do seu apoio. Sem o seu apoio eu não consigo ir. Não dá para ir. Vamos encarar mais esse desafio? E é essa a realidade mesmo. Você tem que ir para Brasília, conversar com deputados, conversar com senadores, que o país é pobre. Eles sabem, mas a gente tem que estar lá, no pé. Essa lei que você está fazendo vai prejudicar tantas milhões de pessoas. Então mostrar a realidade. Porque não é só você sair criando leis, não se preocupando com o que vai acontecer com essa lei que você está colocando. Tá? A lei do Rio de Janeiro, ela prejudicou bastante. Hoje se fecha mais casas do que abre no Rio de Janeiro. Então, é normal. Você vai abrindo empresas e tem empresas que vão fechando. O Rio de Janeiro, não. Ele é o maior estado do Brasil onde acontece diferente. Fecha-se mais do que abre. Então, a gente tem... Porque surgiu uma lei que impõe profissional de saúde dentro da ILPI. A gente não é contra profissional de saúde. Eu não sou contra. Eu sou a favor. Nem é o ponto, né? Não, eu sou a favor. Quanto mais profissional de saúde que a gente tiver, é muito melhor. Mas quem paga essa conta? Essa é a questão. Então, se você analisar, você tem um orçamento na sua casa, mora você lá, com a sua família, e você fala, bom, agora eu vou colocar um cozinheiro. Você tem dinheiro para isso? Você vai pensar. Então, peraí, então eu vou... Tem a pessoa para limpar, tem a pessoa para cozinhar. Isso. É a realidade da sua casa. Quanto mais profissional você colocar na sua casa, mais eu vou gastar. Mais você vai gastar. Mais você tem que ganhar. Uhum. Tá? E aí você vai colocando um monte de atribuições para uma LPI, e quem paga a gente é o idoso. A família do idoso, que conta moeda, que faz rateio, que junta um monte de gente, vizinho, Sim. Parente, para cuidar... Todos os irmãos, todos os Para cuidar do idoso. Uhum. Então, assim, isso é o absurdo. Então, o poder público, ele não consegue prover, tá? No Brasil inteiro, só tem 77 instituições públicas. A gente não pode confundir. Existe... Às vezes você entra no Ministério Público, tem lá, públicas. Quantas tem? Tem um monte, mas não é pública. Pública é mantida pelo governo. Tá? Filantrópica, ela tem um apoio do governo, mas é uma instituição privada. Uhum. Ela é privada. Então, ou por erro, que não entende, eu não sei por que acontece esse erro onde você vai acessar lá a página, tem um monte de público, mas não existe. Somente 77. Aí eu acho que, como você entende muito do assunto, acaba que tem muitas nuances, né? Muitas. Tem muito detalhe aí nesse caminho. Mas eu queria destacar uma coisa aqui de tudo que você está falando, porque senão vai longe. Sim. Eu começo a falar, eu me empolgo. Vai porque... longe esses detalhes todos e é muito legal. Mas eu quero fazer um parênteses aqui, porque o meu canal, né, ele chama Diamantes Indestrutíveis, não é à toa. E aí eu queria só destacar isso, que você vê que é uma pessoinha, é um indivíduo. É um indivíduo. E por que eu quis trazer ele aqui? Até eu falei antes da gente começar, eu expliquei para ele isso um pouco. Porque para mim o que toca é uma pessoa... somos todos indivíduos que estamos fazendo algo aí por aí na vida. Legal. Ok, pode ser que você está fazendo muita coisa, pode ser um pouco, não importa. Somos indivíduos que estamos tentando fazer algo. Agora, o que me chama muito a atenção é quando a pessoa consegue
como ele tá explicando aqui. Vocês viram o quanto que ele entende do assunto. Mas o que eu tô querendo dizer com isso? É um indivíduo que está tentando melhorar o coletivo. Então, talvez, amanhã, o seu idoso vai estar com uma casa dele. E aí, você vai poder ficar tranquilo, ou num lugar público, talvez, porque como ele está chegando agora no Senado, talvez ele faça, não duvido que você faça mudanças no sistema atual hoje, que realmente precisa, né? Nosso país precisa muito de mudanças, não só no idoso, mas de várias outras áreas. Então, enfim, não quis perder esse parênteses, porque tem muito a ver com o canal e, gente, a gente tá no dia a dia, a gente fala, puta, eu sozinho, o que eu vou fazer? Eu sozinho não consigo fazer nada, consegue. Então, é isso, você aí do outro lado, pensa nisso, o que você quer fazer, né? O que te toca, você consegue fazer. É formiguinha, porque você tá há quantos anos? 14 que eu trabalho com 14. idosos. Então, 14 anos entendendo do assunto, né? Percebendo os problemas, sendo curioso. Porque a gente também é muito... Vê uma coisa, é assim, vai ser assim, pronto. Então, muito legal, Sé, parabéns. Obrigado. E aí, então, acho que eu vou pegar esse gancho para falar onde que você quer chegar com esse trabalho. Hoje você almeja isso ou com tudo isso que você contou até? Eu acho que tudo que a gente faz tem que deixar um legado. Eu acho que isso é legal. O meu objetivo dentro da federação é ficar um mandato só, porque eu tenho um filho de 1 ano e 11 meses, então eu tenho que viajar para Brasília pelo menos uma vez ao mês agora. E nesses 4 anos que é o primeiro mandato, eu quero... Você já está nesse mandato? Já atual. estou como presidente da federação. Certo. Tá? E aí eu quero fazer diferença mesmo. Eu quero pressionar os deputados para fazerem leis que sejam pertinentes realmente ao idoso, não só lei federal, mas lei estadual, porque a gente tem vivido também um boom, né? Eu tive com o senador Laércio Oliveira e ele falou, tá todo mundo querendo estar junto com o LPI, com o idoso, todo mundo, porque está crescendo muito. Então a gente vai se deparar muito com muitas leis e que pessoas que não entendem de leis. Então a federação ela vem para isso, ela vem para contribuir com os deputados, governadores, prefeitos, porque a gente representa o país, né? Nós estamos cada vez mais trazendo mais pessoas de outros estados, de outras cidades para fazer parte da federação, porque a voz não é só minha, não é só dos nossos outros 4 diretores que estão, mas é de todo mundo, todo o país. Então, em todo país que tiver dificuldade, a federação vai estar apoiando. Legal. Então, acho que eu quero chegar nesse ponto. Então, se eu conseguir, nesses 4 anos que eu vou ficar, impedir que leis sejam votadas e que prejudiquem os idosos e que leis sejam criadas para facilitar, já vou ficar muito feliz. Muito bom. Muito feliz. Então esse é o meu objetivo hoje principal. Legal, tá no caminho. Estou no caminho, estamos brigando. Não estou sozinho, né? Porque a gente como presidente, você representa realmente a instituição, a federação, mas junto comigo tem muitas pessoas que trabalham muito. Tem um exemplo da doutora Simone, que a gente se pega 5 horas da manhã, ela manda uma mensagem, já tá acordado, Jô, olha, surgiu um problema aqui, que ela é do estado do Rio de Janeiro, surgiu um problema aqui no Rio, Sérgio, e o que você acha? Dá uma olhada. Aí eu vou dar uma pesquisada, aí eu compartilho com ela, olha, estamos com uma outra coisa em Joinville. Aí a gente vai compartilhando isso com os outros pares também. Sim. Então, de final de semana, a gente se pega trabalhando. E eu tenho que me policiar, tenho que chegar assim, não, tem que desligar o telefone. Porque se toca, eu vou olhar e é um problema. Eu falei, ai, nossa, já tem que olhar, já tem que correr. Não consigo deixar para trás, já me preocupa. Às vezes eu durmo com um problema, pensando que surgiu um projeto de lei, e aí leio o projeto de lei e vou dormir pensando, aí já acordo com uma solução, vou estudar uma lei para isso, converso com o jurídico e a gente vem trazendo ideias, e é isso. E não é só muito entre aspas, porque esse trabalho é um trabalho de formiguinha, é um trabalho difícil,
Hoje, inclusive, eu achei curioso que eu assisti no jornal uma notícia que falou de uma clínica, não sei se era clínica, mas falaram lá, clínica de Tá. repouso, acredito que seja particular, que foi fechada por maus tratos. Sim, Então, assim, se eu estiver falando alguma bobeira, você me fala. tá. Mas, assim, o que eu entendi com aquela matéria e com isso que você está falando? Não é só a lei, por isso que é só muito entre aspas, porque Tá. ela precisa mudar e ser melhorada. Mas e na prática, né? Como que esses fiscais vão começar a trabalhar com uma orientação única? Porque, como você disse no começo, cada um falava uma coisa. Sim. Como que vai ser na prática para que esses idosos sejam bem tratados? Porque é o que você disse, pagou o imposto, trabalhou a vida toda, merece ser bem tratado no final da vida. Não importa se seja no público, se seja particular. Então, vai muito além Muito além. do que apenas a lei, mas é o começo. Sim. Isso também nós somos totalmente contra essas empresas que trabalham irregular. Elas têm que ser Imagino. fechadas. Se o proprietário, o gestor, o responsável técnico estão cometendo arbitrariedade, maus tratos, eles precisam ser presos. Não precisa nem defesa, tem que ser preso. Porque a informação está aí. Só não se informa quem não quer. Hoje nós temos a internet. Não é desculpa para você saber como cuidar melhor. Então nós temos várias situações, várias possibilidades de você ir atrás de informação. Então, se faz errado, tem que ser preso. A gente não compactua com isso. Sim. Então busca ajuda. Eu estou há 14 anos e não foi fácil manter, mas a gente sempre teve o senso de responsabilidade do cuidar, de trabalhar Sim. de trabalhar de uma maneira mais humanizada. Então, se você trabalha humanizado, com esse olhar, você não vai cometer um maltrato com o idoso. Mas a gente tem um problema, que só vem na mídia as casas ruins. Então as casas boas não aparecem. Né? E Então a gente tem que combater isso também. E falando em boa, eu vou só fazer mais um parênteses. Tá. Porque você uma vez me contou uma coisa que eu acho que é legal falar aqui. Que eu não fazia ideia. Tá. Uma vez você falou pra mim, se um dia você precisar de uma casa de idoso e essa casa de idoso falar pra você, você só pode vir tal dia, tal hora, Isso aí. essa clínica não é boa, essa casa não é boa. Por quê? Porque provavelmente eles vão lavar aquela roupa só naquele dia, eles vão cuidar do seu idoso só naquele dia, ou não, pode ser também, mas a chance que eu entendi daquele dia que você me contou, que faz anos isso já, é maior. Porque a minha avó, ela chegou a ficar numa casa de repouso. As visitas eram 3 vezes por dia e, tipo, das 2 às 4. Tinha uma restrição. Só das 2 às 4. Então, se você chegava lá das 2 às 4, era tudo perfeito. Tá? Você precisa ter uma rotina na sua instituição. Claro. Não é o problema. Como uma Então, casa. Uma casa. Então, na minha instituição, eu já tive familiar que, como é em São Caetano do Sul, ele trabalhava na GM de São Caetano e ele tinha turnos. Então, tinha vez que ele saía às 6 da manhã, saía às 14, saía às 22, ele sempre passava lá. Nunca foi um impedimento, porque ele chegava quietinho, não acordava os outros idosos que estavam dormindo, porque tem uma rotina. Então, você precisa ter rotina, mas você proibir as pessoas de visitar, aí você tem um problema. Tá? Então, não é incomum você encontrar uma casa, por exemplo, que você faz visita das 10 às 20 horas. Claro, que também chegar 1 da manhã não faz sentido. Isso mesmo. E aí, mas a casa sempre abre uma exceção. Ah, eu só não posso visitar às 10 horas. Posso visitar às 8, às 7, às 6? Pode. Você vai chegar na casa, ainda está se dando banho nos idosos, muitos idosos estão tomando banho, está tendo um café da manhã. Então está tendo toda uma rotina ainda. Depois das 10, normalmente, a casa já está... Todo mundo já tomou banho, tá muito mais fácil de lidar, porque dentro você tem várias rotinas. Sim. Então você tem que tomar muito cuidado com as casas que realmente proíbem visitas. Então isso é um problema. Essas restrições de 2 horas por dia é um problema. Né? Então, quando você tem um espaço maior, aí é muito mais seguro para você ir. Então fica a dica. Achei válido, Fica a dica. lembrei disso agora. Falei, vai ser importante falar, porque a gente não sabe disso. Isso aí. A gente não sabe disso. Bom, Cé,
acredito que tudo isso que você está me contando, eu não sei nem mais se eu chamo essa palavra que eu quero chamar, que eu separei na pergunta, Tá. porque parece que ela nem combina muito com você, mas vamos lá. Eu separei assim como superação. Parece que essa história toda sua, do começo que eu contei aqui, até tudo isso que você está me falando de chegar no Senado, eu coloquei que é sobre superação, talvez. E aí, você também sente isso? Você acha que essa palavra ou não? Eu acho que é resiliência. Acho que resiliência. Eu não vejo uma dificuldade para mim. Acho que se alguém consegue fazer, eu sou capaz de fazer. Então, eu falo isso para todo mundo, eu falo isso para meus filhos, muitas vezes para eles. Nossa, já vai desistir? Por quê? Por que você vai desistir? Então, assim, eu acho que você só não consegue ter solução para a morte. Sim. Um problema, se você tiver um problema, você vai resolver. E se você não resolver naquele dia, você vai resolver no outro dia. Não existe problema que você não consiga resolver. Não existe essa possibilidade. A não ser que você seja uma pessoa que desista fácil. Então, a resiliência é isso. Por mais que você tenha dificuldades, por mais que você não está bem no seu trabalho ou na sua empresa, você tem que persistir. Tá muito na nossa cabeça. Muito. Pode ter a ver, sim, com a nossa infância. Ok, todos temos aprendizados e processos e pessoas boas e ruins que passaram pela nossa vida, mas acho que a sua própria história mostra isso, né? Que não define. Não define. Então, a gente é o que a gente quer ser. Tá? Então, eu levo isso comigo, ensino isso para as outras pessoas. Por isso que você tá numa associação é compartilhar conhecimento, é compartilhar troca do que você já aprendeu. Eu não quero que as pessoas passem o que eu passei há 14 anos atrás numa LPI. Não quero. Porque isso não vai me trazer benefício nenhum. Falar assim, ah lá, tem que se ferrar, tem que se prejudicar como eu fiquei, tem que aprender como eu aprendi, não. Né? Acho que a gente precisa repassar o conhecimento. Conhecimento, se você não passa para frente, ele morre com você. Então, isso é isso. Muito bom. E é em prol da sociedade mesmo. Prol da Porque sociedade. a gente está falando, isso também é uma notícia que eu vi recente, que brasileiro, não sei mundo, e também não sei os números, e também não sei se você sabe, mas também não tem problema. Mas eu vi a seguinte coisa, estamos tendo menos filhos, Sim. e daqui pouquíssimo tempo, assim, 10 anos, parece que a população idosa já vai ser maior. Já está acontecendo hoje. Já acontece hoje, mas vai ser. Então, esse trabalho que você está fazendo hoje, amanhã vai ser muito. Já é importante hoje. Sim. Amanhã vai ser ainda mais. Só 2 dados. No Rio de Janeiro, em 2024, a população idosa já é maior, desde 2024, do que criança de 0 a 12 anos. Olha. No Rio de Janeiro. Em São Paulo, está acontecendo isso agora em 2025. A pirâmide, ela está invertendo. Uhum. Tá? Nós vamos ter muito mais idosos do que crianças. Interessante. Isso aí. Isso é legal. Então, a gente está falando aqui, né? Falamos muito sobre pessoas terem ou não oportunidades de crescimento na vida. Acho que pegando esse gancho da última pergunta, acho que é válido a gente falar sobre isso. Para alcançar ou não coisas na vida, e eu percebo assim que a tua forma de viver, vou colocar assim, tua mentalidade, vamos colocar, tô na frente de uma dificuldade. Ah, meu Deus, posso até chorar, posso até ficar triste, mas não é uma postura de ali, né, ficar ali. Então, o que você pensa sobre isso? Eu acredito que acrescente muito para quem está ouvindo sua forma seu modus operandi, sua forma de viver, assim. Legal. Se eu cheguei aonde eu cheguei e com as dificuldades que eu tive na vida, qualquer um pode chegar e basta querer. Tem pessoas ainda que têm superação muito maior do que a minha. Sim. Tá? Tem casos de pessoas que chegaram a juízes e vieram de famílias muito pobres. Então, assim, a gente é o que a gente quer ser. Não adianta. Ninguém pode falar que você não pode fazer alguma coisa.
Então isso eu escutei muito, muito. Ah, você não vai ser capaz, você não vai conseguir fazer. Eu sou capaz. Eu consigo fazer. Se alguém consegue fazer, eu também consigo. Pode não ser tão perfeito quanto aquela pessoa que já tem muito mais experiência, mas eu vou conseguir fazer. Então é isso. Eu acho que você não pode desistir, não pode ir pelo que as pessoas estão te jogando para baixo. Que o que você vai mais encontrar na vida é a pessoa que joga para baixo porque ela não tem a capacidade de fazer, ela simplesmente, para que eu vou deixar ele crescer junto? Muitas vezes você observa que a pessoa não, você tem um comércio, que seja, a pessoa não compra no seu comércio, não vai te prestigiar. Por quê? Porque você vai crescer, então tem muita inveja, então tem que tomar muito cuidado com isso. E não desista. Eu não acredito no vitimismo. Eu não acredito na pessoa que, ai, coitadinha. Eu não acredito. A pessoa faz o que ela quiser. Então ela precisa ter realmente vontade de fazer. E eu diria até que quando você fala, tem isso, claro, não deixar o outro dizer pra você o que fazer, mas pensando na autorresponsabilidade, nós mesmos somos nossos próprios vilões. Sim. A gente mesmo fala, nossa, não consegui agora, ai meu Deus, agora eu vou ficar aqui, não consigo. E fica ali parado. Falo por mim, acho que a gente vê pessoas no dia a dia o tempo todo assim, né? Então, essa pergunta para mim é muito legal de ver, porque eu acho que explica tudo que você está explicando aqui, tudo que você está praticando mais do que falar. Porque a gente ter consciência é uma parte, agora a outra parte é conseguir agir na vida realmente, que é o querer, né, que você está falando. Eu procuro estar sempre junto de pessoas que são mais inteligentes que eu, porque eu aprendo e aí eu transmito o conhecimento também para outras pessoas. Então é isso, acho que você contribuir para a sociedade é você trazer o seu melhor. Às vezes você acha, nossa, mas eu só sei fazer isso, mas você sabe fazer. Então faça, contribua, ajuda. Que aí você vai fazer para outras pessoas vão te ajudar, você tem um outro conhecimento a mais. Então a sociedade ela não consegue se manter de pé se as pessoas não colaborarem uma com a outra. É impossível. E você não pode se sabotar em nenhum momento. Então você tem que estar ali sempre tentando um dia de cada vez, um problema de cada vez, uma coisa de cada vez. Então essa é a mensagem que eu gostaria de compartilhar mesmo. Não desista, ajude outra pessoa, ajude. Isso é muito importante. Muito bom. A gente está aqui para ser útil. Tem que ter um propósito, né? Sim, muito bom. Tem que ter um propósito. Sé, é isso. Eu queria que você divulgasse, depois eu vou colocar ali na legenda. Não sei se você quer divulgar as instituições, você quer divulgar a sua casa de repouso para quem estiver assistindo, tiver algum idosinho que precisa dessa ajuda lá, para uma clínica boa. Enfim, dá seus recados, seus sites, tudo que você quiser agora. Legal. No momento. Bom, gostaria de agradecer aqui a presença. Foi muito importante estar aqui, contribuir para o seu canal, que acho que isso é legal. Sim. Eu só vim também por causa do intuito do canal, né, que a gente tem que compartilhar experiências boas. Sim. Eu divulgar o Sistema Clean, Claro. que é um sistema que realmente contribui também, tá? Nós temos parcerias com associações, então se você é um associado de alguma associação que cuida de idoso, você tem desconto. Então a gente faz isso para fomentar realmente que as pessoas se associem. E as outras, a federação, @Fedilpes, Fedilpes é Fed de federação e LPIS, Fedilpes. Mas você coloca depois para mim. Coloca, é mais claro. fácil. Coloca. E estou à disposição. O sistema é esse, né? Isso, você o Sistema Clean. Você veio até com a Claro, eu blusa. preciso toda hora fazer propaganda Tá certo. para minha empresa, né? Então, O site é esse também, se a pessoa colocar lá? sistemaclean.com.br, @sistemaclean na rede social. Tá. E é isso, gente. E a casa de idoso? Casa Geriátrica. Acha no Instagram também? Isso, @Casa Geriátrica, Casa Geriátrica São Caetano. Então a gente está aí há 14 anos cuidando. Mas a federação consegue a IUP
de São Paulo, a IUP Rio de Janeiro, a IUP Paraná, a IUP Rio Grande do Sul. São várias federações espalhadas pelo Brasil. Então, qualquer uma delas que você acessar e tiver precisando de uma instituição séria, elas vão te indicar, conforme o estado que você está, a cidade. A gente ajuda, te ajuda indicando associações, instituições que fazem parte da associação, que é mais segurança ainda para você colocar o seu pai, sua mãe, seu familiar em uma instituição que é associada, que ela está indo buscar informações com outras que estão ajudando. Então isso é bem legal. Muito bom. Conta comigo, contem comigo, me sigam e vamos embora para a luta. Vamos ser muito bem assessorados, viu? Isso aí. Muito bom. Sé, vou finalizar aqui. Pessoal, eu queria falar uma coisa, ser um diamante indestrutível. Outro dia eu fui questionada, poxa, mas esse nome, nunca você vai ser indestrutível. Porque somos mortais, né? Somos indivíduos, somos pessoas com qualidades, com defeitos. O Sérgio também tem defeito, com certeza. Muitos. Não é perfeito, eu também não sou, ninguém é. E aí foi interessante esse questionamento, porque ser um diamante indestrutível, esse nome ele veio, por quê? Porque eu busco pessoas assim, como essas entrevistas que eu já fiz no meu canal. São pessoas, são indivíduos que estão tentando fazer algo pelo nosso planeta, pela nossa sociedade. Então isso, pela minha ótica, torna uma pessoa indestrutível. Não quer dizer que ela é perfeita. Quer dizer que ela está fazendo algo pelo coletivo, pelo todo, pelo planeta. E que muitas vezes a gente lá na nossa vida, não. Por causa de algum bloqueio, por causa de alguma questão, por causa de algum problema, que a gente mergulha nela e tá tudo bem, às vezes acontece. Sim. Aí você vai precisar pedir uma ajuda e tá tudo bem, vamos lá, vamos voltar. Mas a ideia deste canal é trazer diamantes, porque o Sérgio não é conhecido. Ele talvez esteja sendo agora, com esse trabalho que você está fazendo, você está chegando mais longe. Sim. Mas não é uma figura pública, não é uma pessoa conhecida. Então a minha ideia é trazer pessoas que trabalham com o coletivo, que não vão ser perfeitas, mas que sobre a minha ótica, e como é o meu canal, eu quero que vocês vejam com a mesma ótica, ou com outras, se vocês quiserem compartilhar comigo também, mas que eu vejo como um diamante indestrutível nesse sentido, porque está trabalhando pelo todo, está trabalhando pelo planeta, tá bom? Obrigada, Sé. Eu que agradeço, Lê. Espero estar mais vezes com você, Faremos. Não só no canal, mas em passeios, Sim. Visitas, né? E é isso. Muito bom. Tchau, Tchau, gente. Foi um prazer. Obrigada.